Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje, finalmente, nós iremos terminar esse assunto depois de tanto tempo falando sobre os sistemas embarcados. Hoje a gente chega praticamente na última parte, pelo menos no que tange a essa parte de introdução. Hoje nós iremos falar sobre as partes de um microprocessador estricto sensu, que é a mesma coisa de um sistema computacional. Tá aqui, ó. Então vamos lá, sem mais delongas. Um microprocessador estrito sensu ou um sistema computacional, ele possui uma CPU, ele possui memórias, oscilador, periféricos internos e barramentos. Então vamos falar sobre as memórias, o oscilador, como eu já disse. Enfim, vamos falar sobre os tipos de memória, flash, RAM e EEPROM. O que é uma memória? Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês. A memória, existem vários tipos de memória, mas o mais importante é vocês saberem que existe uma classificação de volátil e não volátil. Então a primeira classificação que você precisa ter ideia é sobre a memória volátil e não volátil, que são aquelas do disco rígido e aquela própria da memória RAM. Cada uma tem uma especificação, porque uma guarda mais dados, no sentido de que precisa ficar lá por mais tempo, como por exemplo programas. A execução de um software, ele precisa de memória do tipo não volátil para ser executada. Mas agora, na parte de ação mesmo, ela precisa da memória volátil na execução. Então, essa é a primeira coisa, a coisa mais primordial de você entender de memórias, que existem as memórias voláteis e não voláteis. Tudo aquilo que é memória do tipo não volátil, a gente vai falar sobre SSD e sobre disco rígido. Agora vamos falar das ramificações de memórias, sendo aqui a memória RAM mais utilizada, e a EEPROM e a flash, dependendo do tipo de circuito que você está montando. Então vamos lá. Nós temos o tipo de memória flash, que é uma memória, geralmente usa-se a memória flash. Ela é bem antiga, para falar a verdade. Ela é tipo o vovô do EEPROM, que ela é muito antiga, da década de 80, e ela é usada como um código primordial, vamos dizer assim, dentro da placa-mãe. Quando eu digo isso, é porque dentro das placas de computador existe algo chamado memória ROM, que é uma memorinha bem pequenininha. Essa memória ROM, ela se ocupa de fazer os testes iniciais, os self-tests antes de iniciar o computador, e também dependendo da placa que você tem, ela também dá diagnóstico. Então esses tipos de programas iniciais, eles são colocados dentro de uma memória flash, que é antes mesmo do computador ele começar, antes mesmo até do sistema operacional. A gente tem esse tipo de memórias. Aí a gente tem a memória mais usada, que é a memória RAM. Tem em todo canto que você imaginar, tem memória RAM. Placa de vídeo, celular, todos eles têm esse tipo de memória RAM. Essa daqui é a memória volátil, que concede a você fazer a maioria das coisas dentro do seu computador ou do seu celular, porque ela trabalha diretamente com o processador, vai depender da placa também. Se ela tem um acesso de barramentos mais rápido entre o processador, sem passar por outra ponte, por exemplo, como a ponte norte. Mas o trabalho dela é basicamente esse. O processador, ele vai fazer o trabalho de processar as coisas, enquanto ela vai organizando e endereçando algumas coisas nela e otimizando assim o tempo, que é como está escrito aqui, otimizando a resposta de processamento. Porque se o processador ficasse processando e guardando, aí é foda, mano. Aí tá aí a ideia de ter uma memória RAM. Aí aqui quando ele fala sobre que as primeiras memórias RAMs, elas não eram capazes de manter um nível de tensão lógico alto, significa isso aqui, ó. Eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível. A parte eletrônica, ela é diferente da parte de digital propriamente dita, quando nós falamos sobre o código binário. Porque o código binário, ele é 0 ou 1.
tá ok? Só que a parte eletrônica ela é diferente, porque a parte eletrônica ela fala sobre tensão e corrente. E dependendo da situação, não é qualquer tensão que vai gerar o valor 1, porque é como se fosse uma conversão. Por exemplo, de 12 volts eu considero como 1. 5 volts eu considero como 0, porque ela é uma baixa tensão lógica. Então não é, tipo, para a parte eletrônica, não é tão assim 0 1. É isso que vocês precisam entender. Aí é isso que ele está falando aqui, que a tensão lógica, as memórias RAM antigas, elas não conseguiam manter esse padrão de tensão lógica. Como, por exemplo, 12 volts era 1. Aí ele não conseguia chegar a esses 12 volts. Aí não tinha como alcançar o 1. Aí tinha que reatualizar os valores das memórias. É isso que ele está querendo dizer aqui. Que quando a gente passa para a parte eletrônica e não a parte de programação, é um pouquinho diferente, porque a gente já está tratando de corrente e tensão. A parte de circuitos elétricos é bem mais desgraçada do que a própria programação, galera. É muita coisinha que dá para você fazer em cima disso. Elas trabalham em conjunto, na verdade. Aí aqui tem a SRAM e a DDRAM, que são modelos que são a evolução das memórias RAMs. A estática já perdeu essa questão de nível de tensão alto e baixo e ter que ficar atualizando, porque ela se tornou uma parte estática. E a DDRAM, ela vai ganhar mais canais, vamos dizer que são canais de processamento, que é vão entrar aqui o double rate, etc, etc. Então vai ganhando mais velocidades através de divisões. Não é à toa que você vai ver tipo um cortadinho nas memórias, aquele bendito cortadinho que tem nas memórias. Que o dali não é porque eles querem, eles botaram só para poder encaixar lá no negócio lá. Mas isso daí é assunto para as próximas aulas, quando a gente for falar só sobre memórias. Os tipos de memória RAM. O EEPROM, esse aqui é bem comum de se achar. Até hoje em dia é muito comum achar ele. É como eu falei da memória flash. Para que serve a memória ROM, o EEPROM? Todos eles são derivados da mesma ideia de ter um código que dê para testar todas as coisas que estão acontecendo lá e que ele dê os primeiros starts nos outros programas. Então essa é a função maior de um EEPROM. Ele dá o primeiro start, ou então ele fazia o self-test. Aí antigamente tinha a ROM que não dava para você gravar. Aí era uma bosta, porque se desse zoeira na memória ROM, adeus a sua placa. Não tinha mais o que fazer. Antigamente era muito difícil, cara, você arranjar uma memória. Tinha que ser a mesma configuração, a mesma referência. Tinha que ser muito específico para não dar errado. Tem algumas coisas hoje que são assim? Tem. Tem algumas peças ainda de ROM que são extremamente específicas, até dentro de placa de vídeo. Se fuder a placa de vídeo, a memória ROM da placa de vídeo, ainda temos alguns problemas para reprogramar ela. Mas hoje em dia é possível, você compra um USB reprogramável hoje em dia que tem. Aí tem a evolução dela, do PROM, que veio as programáveis, e o EEPROM, que pode ser regravado várias e várias vezes. Alguns usam o apagamento por UV, que é o novo sistema, até a própria memória por apagamento elétrico, que tem como você apagar por apagamento elétrico, que é o que a gente usa mais hoje em dia, que é com aquele USB lá, que é tipo eu vou botar uma foto aqui para vocês verem. Que ele é tipo um negócio do USB, que nem aqueles negócios que a gente usava para usar a internet antigamente. Os modem que a gente botava o chip da operadora e botava para ligar. Já usei muito esses modem aí que tá aparecendo aí. Ele é parecido. Aí a gente bota a memória EEPROM nele, ou então tem um plug que a gente bota lá e apaga. É muito bom usar isso daí. Já salvei várias placas mães
por causa dessas novas tecnologias. Muita dor de cabeça quando uma memória ROM dá alguma zoeira, pô. Ou quando brica. Mano, quando brica uma placa de... Geralmente essas placas novas aqui, os caras querem botar... Não sei se vocês se lembram do que eu falei na aula sobre o overclock lá. As placas lá pra primeira, eu acho que na terceira geração já começou esse negócio de clock. O turbo boost dos negócios. Aí esse turbo boost para a gente fazer ele, geralmente não vinha nas placas mães. Aí a gente tinha que fazer uma gambiarra para pegar tinha que regravar a memória ROM para a gente ativar o turbo boost. Quem tem placa da China sabe do que eu tô falando. Se brincar, mano, ou se apagar a luz na hora, velho, é uma dor de cabeça da porra. Então isso daí facilitou bastante as memórias EEPROM agora. O oscilador. O que é um oscilador? Oscilador, vocês vão ver eles... Em celular é mais difícil de você encontrar, porque miniaturizaram os osciladores. Mas o oscilador é algo que vibra. A ideia é um vibrador que tem lá. É um negócio que vibra. E para que ele vibra? Ele é o clock do negócio. É a fonte de sinais de relógio usados tanto pelo processador quanto pelos periféricos internos e externos que precisam de referência temporal ou sincronismo. Então tudo é baseado nesse bendito oscilador. O clock, todos os clocks que estão lá, eles vão seguir a batida do oscilador. Pô. É para isso que serve o oscilador. E você vai ver muitas placas que tem um oscilador. Pode ser até um oscilador dentro dele mesmo, ou tem que ser um oscilador externo. Mas é necessário existir um bendito de um oscilador. Aí aqui a gente vai falar sobre os periféricos internos. Periféricos internos acontecem em sistemas computacionais estrito sensu, que são os microprocessadores do tipo que não são de alta complexidade. Então a gente vai encontrar muitos periféricos internos nesses tipos de processadores. Que é o que? O PWM vai estar lá dentro. O que é o PWM? O PWM ele trabalha com esses sinais. Não apenas com o sinal do oscilador, mas com todos os outros sinais que existem dentro da placa. Ele vai mandar, tanto vai mandar quanto ele vai converter, vai fazer muitas coisas. Ele vai, na verdade, modular o pulso, porque ele faz o trabalho de acionamento de cargas também. Por isso que quando o PWM queima, a sua placa-mãe, geralmente é esses dois, cara, em placa-mãe antiga. O computador ele não está gerando sinal. Muitas vezes pode ser o PWM, ou então pode ser o Super I/O. Aí a gente tem outra figura aqui, que é o temporizador, que é o caso de circuitos que fornecem ao programa meios de escolher o intervalo de tempo. Ou seja, o temporizador ele pega o tempo junto com o oscilador, ele pega o tempo lá do oscilador e diz para o programa, e aí, como é que você quer esse negócio aqui? Como é que está a instrução aí de como você vai usar a referência do oscilador? Aí nós temos as interfaces, que é a porta de entrada. Como está escrito aqui, servem para transmitir e receber informações de sistemas externos, para que eles consigam trabalhar de forma conjunta. Então a interface serial é onde ele vai se comunicar com as partes externas, caso ela tenha. Aí aqui a gente tem as portas digitais, que são as portas que geralmente vão dar sinal para o conversor analógico, que tem que ter, porque não faz sentido ter uma porta digital e não ter um conversor, porra. Aí o conversor ele faz esse trabalho, ele digitaliza sinais analógicos. E isso aqui, esses conversores aqui você encontra muito mais fácil do que você imagina. Computadores, não seria o certo de dizer. Vamos falar sobre microfone, guitarra. O som também tem como a gente transformar ele em digital. E a gente tem também o exemplo da televisão, pô. A própria televisão que a gente tem hoje em dia, o sinal digital que mudou, que antigamente era o sinal analógico. E por último a gente tem aqui as interrupções, que é muito usado, porque você tem que entender que o computador ele precisa ter muitas coisas que a gente faz no automático, vamos dizer.
computador ele precisa gerenciar até as próprias interrupções dele, porque senão ele não consegue interromper nada, porque tem que ser muito especificado. Todas as coisas dentro da programação e também dentro da eletrônica, seja ela analógica ou digital, precisa ser tudo bem especificado. É por isso que faz sentido ter um controle só para interrupções do sistema, que são os sinais de interrupção. E nós temos os barramentos. Geralmente os barramentos eles se dividem em endereços e instrução de dados. Instrução e dados. Aí a gente tem a evolução, o Hype Thread, que eles fazem uma via só para instrução e dados, que antigamente pode ser um para instrução, que eram 3 vias, endereço, instrução e dados, aí só enviava. Aí tem os novos que tanto envia quanto recebe na mesma linha de barramento. O que é interessante você saber de barramentos é que os barramentos são as ligações. São as ligações dentro dos circuitos elétricos que ligam CPU, o CPU, no caso é o processador, tá ok? O processador liga com a memória, liga com a ponte norte, com a ponte sul, ou o HCP. Enfim, ele é a ligação, ele é o circuito elétrico eletrônico, os barramentos. Aí aqui a gente chega no popular, que nós conhecemos como trilhas. No popular a gente fala trilhas, aqueles monte de negocinhos douradinhos que ficam nas placas. E por hoje é só. Finalmente terminamos esse assunto. Na próxima aula eu vou trazer para vocês, vou começar a introduzir as placas mãe. E até a próxima aí, galera. Valeu!